Bom dia, mais um momento, café com Deus, glória a Jesus. Olha aqui, ó, quentinho, cafezinho abençoado, glória a Deus. Paz, meus queridos. Hoje nós vamos estar lá no livro de Número, capítulo 12, que nós vamos estar falando sobre os aprovados por Deus, glória a Jesus. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomará, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Meus queridos, Miriam, irmã de Moisés. Se vocês lerem do início, Miriam foi uma pessoa muito usada por Deus. Foi muito usada por Deus desde quando Moisés era criança, recém-nascido. Ali Miriam já fez as primeiras defesas, mas veja só, depois de Moisés criado, grande, depois dele já estar preparado para tirar o povo do Egito, a própria Miriam criticou Moisés por causa da esposa, e Deus não gostou da situação. Enquanto Miriam assediou o Arão, para juntar os dois e falarem contra Moisés por causa da esposa, Deus estava ouvindo e Deus desceu em defesa de Moisés, porque Deus defendeu Moisés, porque Moisés era aprovado de Deus. Glória a Jesus. Esse texto sagrado aprendemos que não se pode reprovar quem é aprovado por Deus, meus queridos. Foi o próprio Deus que deu testemunho da fidelidade de Moisés. Glória a Deus. E até mesmo os parentes mais chegados de um homem de Deus devem respeitar a autoridade dele. Eu quero dizer para vocês que às vezes as pessoas criticam o obreiro de Deus. Deus cobra porque ele defende aquele que ele aprovou. Deus não poupou nem o seu filho para a remissão do seu e do meu pecado. Ele não poupou o seu filho. Agora, você acha que Deus vai poupar? Ele não poupou Miriam, sendo irmã de Moisés. Miriam foi a chave, uma das peças fundamental para o crescimento de Moisés. Mas depois de crescido, depois de grande, na hora de lutar, ela foi criticar ele e Deus cobrou seriamente de Miriam. Mas veja só, homens aprovados por Deus, o próprio Deus quem faz a defesa de quem é aprovado por ele, Deus defendeu Moisés, meus queridos, perante os seus acusadores, porque o próprio Senhor conhecia muito bem a fidelidade de Moisés. Na Bíblia, e dito que o homem deve apresentar-se diante de Deus aprovado, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Se você tiver dúvida, dá uma lidazinha no livro de Timóteo, de 2 Timóteo, dá uma lidazinha aí no livro de Números, capítulo 12, de versículo 1 a 16, para você ter uma experiência, para você aprender mais aquilo, para você se tornar ser um leitor da Bíblia, para você saber se defender, você saber quem foi que Deus defendeu, quem foi aprovado por Deus. Espero que todos nós, para nós nos alcançarmos a salvação, nós precisamos de ser aprovado por Deus. Noé foi aprovado por Deus no meio da sua geração, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, glória a Deus. Jó foi aprovado por Deus antes e depois de ser provado. Ele foi provado para depois ser aprovado. No livro de Jó, capítulo 2, 3, 42, 7, 9. Glória a Jesus. Jesus era varão, glória a Deus, aprovado por Deus. Paulo afirma que aqueles era um obreiro aprovado em Cristo, glória a Deus. Meus queridos, nós não temos que contestar
ai daquele que se rebeliar, ai daquele que vier contra um servo de Deus, ai daquele que criticar um que é aprovado por Deus. Aquele que é aprovado por Deus, meu filho, não mexe. Não mexe, porque você está mexendo com fogo, mais quente do que fogo, porque o poder de Deus, ele é poder mesmo. Não mexe com aquele que é aprovado. O cristão que vence a aprovação, ele é aprovado. Às vezes nós passamos por dificuldade, a gente pensa assim, não aguento mais. Aguenta, meu irmão. Deus só dá a carga para você conforme você consegue carregar. Deus só dá a cruz para você, que Ele sabe que você vai aguentar. Então passa pela aprovação para você ser aprovado. Glória a Jesus. Paulo afirma de quem serve a Cristo fielmente é aprovado, agradável, aceito aos homens. No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 18. Vocês dão uma lidazinha, viu? Vai passando, volta o vídeo, vai decorando direitinho que vocês aprendem. Glória a Deus. Paulo também afirma que os sinceros aprovados deve ser manifestado no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. É uma mensagem aqui de estudo para os irmãos, glória a Deus. O apóstolo Paulo declara que nós fomos aprovados por Deus no primeiro, glória a Jesus. Paulo ainda afirma que devemos aprovar as coisas excelentes e sermos sinceros e sem escândalo até o dia de Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 1 e versículo 10, glória a Deus. O apóstolo Tiago afirma que o homem que suporta a aprovação, ele é aprovado. Muitas vezes as pessoas cansam no meio do caminho, não aguentam a aprovação, aí não tem como de ser... Se ele não aguenta uma aprovação, ele não tem condições de ele ser aprovado. Mas nós temos que passar pelas provas para nós ser aprovados por Deus. Devemos esforçar-nos diariamente para sermos aprovados diante de Deus e dos homens, a fim que os adversários não tenham motivo de acusarmos. Irmãos, quando a pessoa, o crente, por exemplo, ele dá mau testemunho, ele está dando legalidade para o adversário acusar ele. E aquele que é fiel diante de Deus, não tem como o adversário acusá-los. Seja fiel, seja firme, constante, porque a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está próxima. Eu quero dizer para você que você nasceu, você cresceu, você hoje sabe o certo e o errado, existe céu e inferno, e você não vai optar para ir para o inferno. Nós temos que lutar para nós irmos para o céu, para a vida eterna com Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós aqui de Santa Maria, do Distrito Federal, nós estamos orando para todo o Brasil, todos vocês que estão ouvindo. Se você está gostando das palavras, da mensagem, compartilha, meu irmão, dá um likezinho para nós, compartilha, que da forma que você compartilhar, você também está pregando a palavra de Deus, tá bom? Uma pessoa que ouvir a palavra de Deus e aceitar a Jesus, que ele for salvo através do seu like, através do seu compartilhamento, você também está juntando as pedrinhas de diamante na sua coroa. E que Deus abençoe e receba o meu abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém.